Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Os dados sobre diversidade e inclusão em empresas de base tecnológica são desanimadores. De todo o volume de investimento feito em startups em 2021, por exemplo, apenas 0,05% foi para empresas fundadas apenas por mulheres. A maioria das empresas é formada por homens brancos, o que não representa a maioria da população. A falta histórica de acesso a oportunidades por grupos minorizados, em especial pessoas negras e mulheres, não só trabalha para a manutenção dessa disparidade, como também reforça estereótipos e preconceitos raciais e de gênero. Mudar essa realidade é importante não só por uma questão de justiça social, mas como forma de aumentar a qualidade das próprias inovações geradas. Diversas pesquisas demonstram que o grau de inovação em um ecossistema ou empresa é tão grande quanto o nível de diversidade das pessoas que o compõem. E isso faz total sentido, principalmente quando a gente entende que diversidade traz mais pontos de vistas, vivências e repertórios que, uma vez combinados, trazem mais criatividade, outras visões de oportunidades e novas formas de soluções. E para tratar dessa temática, convidamos a este Papo no Auge o professor doutor Marcos Primo. O professor Marcos já esteve em nosso podcast, episódio 70, quando discutiu o empreendedorismo sênior, graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco, PhD em Supply Chain Management pelo Arizona State University, Estados Unidos, e pós-doutor pelo Business Management Department na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O professor Marcos é docente da UFPE e coordenador do Núcleo de Pesquisa GIRI, Gestão de Inovação em Redes de Empresas, avaliador ad hoc de periódicos internacionais e nacionais e pesquisador visitante na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Atualmente trabalha nos seguintes temas de pesquisa: inovação e desenvolvimento de empresas de países emergentes, especialmente na indústria de construção naval, educação empreendedora para pessoas maduras, é fundador do Experiência Empreende e também pesquisa empreendedorismo da indústria criativa em comunidades de baixa renda. Um professor gigante. Bem-vindo novamente, professor Marcos Primo, aqui ao Papo no Auge. Gratidão por sua participação mais uma vez. A pergunta de abertura, professor, que eu faço ao senhor o senhor finaliza uma pesquisa na FGV, na qual o senhor trata da diversidade e da inclusão em ecossistemas de inovação, né? O que é que viria a ser diversidade e inclusão nas organizações? Por que discutir esses tópicos é tão importante? Quem diz o que é inovação neste país? Seja bem-vindo mais uma vez, professor Marcos Primo. Bom, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu estou retornando, como você falou, mas eu gostaria, antes de começar, agradecer a FAPESP, né, que ela patrocinou essa pesquisa aqui, que eu estou fazendo na FGV-AESP, que é a Escola de Administração da FGV em São Paulo, né? E essa pergunta que você fez, na verdade, que foram 3 perguntas, né? Vou começar pela primeira, né? O que é diversidade, né, e inclusão, né? Bem, olha, a diversidade, na verdade, que a gente fala é quando você contempla diferentes perfis, né, no seu ambiente, seja ambiente de trabalho, no seu ambiente de convívio diário, né? E nessa pesquisa a gente está pegando, não todos, apenas alguns dos pilares da diversidade, né?
o que você até elencou como minorizados, né? A gente vai tentar explicar. Então, diversidade, quais seriam esses pilares? A diversidade de gênero, né? Que é talvez a mais discutida, a diversidade étnico-racial, onde no Brasil existe vamos dizer, um direcionamento muito forte para a questão das pessoas pretas e pardas, né, que são 56% da população e não estão representadas adequadamente, né, no mercado de trabalho, principalmente no mercado de trabalho em tecnologia. As mulheres são 51% da população e também, mesmo com todos os esforços que estão sendo feitos, né, em ações de diversidade, elas também não estão adequadamente representadas. Aí vem um terceiro pilar da diversidade, que é a diversidade etária, né, e que esse pilar são as pessoas maduras, né, num país que se diz jovem. O Brasil não é mais um país jovem, ou seja, 40% da população brasileira já tem pelo menos 40 anos de idade. E essa faixa etária vai aumentar, em pouco tempo vai ser metade da população. Então, esses a gente chama grupos minorizados. Por quê? Porque são maiorias ou próximo da maioria e não estão adequadamente representados, seja nas empresas, seja no mercado de trabalho, seja nas startups, né, que estão sendo fundadas e criadas Brasil afora, né? Além disso, tem outros pilares, o pilar da PCD, pessoas com deficiência, já tem 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, muitos estão no mercado de trabalho, mas muitos, infelizmente, não têm esse acesso, até por conta dessa deficiência, apesar de ter legislação que, vamos dizer, direciona empresas com pelo menos 50 funcionários a terem programas, né, de inclusão de PCDs, e outra de orientação sexual, público LGBTQIA+, né, a diversidade também regional, que é importante, é um país tão amplo. Então, esses são os pilares, né, de diversidade e inclusão. Né? E se não me recordo, você perguntou por que isso é tão importante, né? Você estimular essa questão de diversidade. Primeiro, você até na introdução, de uma forma muito feliz, você descreveu que tem uma lógica entre a diversidade de pessoas que estão, vamos dizer, em organizações e os resultados dessa organização, porque uma organização ela vai entregar um produto, né, um bem ou um serviço para a sociedade, né, e para fazer isso, essa sociedade brasileira ela tem uma grande diversidade, mas a gente tem, isso não é apenas dessa pesquisa, de várias pesquisas, mas o Brasil, infelizmente, não é um país diverso. Né? Tem uma diversidade muito grande, muito rica na população, mas não está bem representada em termos de, vamos dizer, posições de trabalho, principalmente quando a gente coloca essas posições de liderança. Né? Que não é apenas ser um colaborador, mas um colaborador que está numa posição de tomada de decisões. Né? Bem, então isso aí é a diversidade. Por que, é que ela é importante? Né? Porque tem pesquisas, como você mesmo já adiantou, mostrando que tem as empresas que têm programas de diversidade e inclusão, elas não somente são mais inovadoras, como até os resultados financeiros dessas empresas são melhores. Né? Obviamente, são, vamos dizer, pesquisas ainda feitas pelas grandes empresas de consultoria e precisam até de uma análise acadêmica, tentar entender efetivamente essa relação entre diversidade e inclusão e esses resultados. Né? Por exemplo, tem empresas que dizem que pesquisas que apontam que empresas lideradas por mulheres, elas chegam a ser, em média, 20%, apresentar resultado financeiro
financeiras 20% superiores às que não são comandadas por mulheres. Então, isso nos dá um combustível para tentar entender essa relação. E, principalmente, Saulo, no contexto de tecnologia. Por que é tão importante no contexto de tecnologia? O Brasil atualmente tem um déficit de recursos humanos na área de inovação e tecnologia, que, dependendo da fonte, fica entre 500 mil a 800 mil pessoas. Né? E esse déficit é muito difícil de ser, vamos dizer, ser tratado com a estrutura atual que tem. Se você vai para os ecossistemas de inovação brasileiros, eles são predominantemente de homens brancos, jovens, classe média, hétero. Né? Então, você não vê tantas mulheres, isso está mudando, mas já não vê tanto, pessoas pretas e pardas pouco representadas ali, né? Pessoas de baixa renda, baixo, vamos dizer, perfil socioeconômico também não estão representadas, independente de raça ou de gênero, e também pessoas maduras, né? Então, cada vez menos representada nesses ambientes. Aí fica olha, se tem esse déficit e tem essa diversidade, por que essa coisa não é utilizada de uma maneira positiva, né, para pelo menos diminuir esse déficit? E quando a gente vê e vai analisar o mapeamento, por exemplo, das startups brasileiras, a ABS, né, Associação Brasileira de Startups, né, AB Startups, o último levantamento que eles lançaram, né, publicaram no ano passado, do censo, o que é que ele mostrou? Mostrou que, quando pergunta se a diversidade e inclusão é importante, 98% respondem que sim, mas quando começam a levantar os dados referentes a colaboradores, 90% não tem um colaborador PCD, 90% não tem um representante do segmento LGBTQIA+. Né? Você vai, quase 2/3 não tem pessoas acima de 50 anos. Quase 2/3 dos colaboradores têm idades abaixo de 50. Né? E quando você olha a questão como, por exemplo, pessoas pretas e pardas, quase 1/3 dessas startups não tem um colaborador, né? Uma pessoa preta ou parda trabalhando naquela startup. E PCDs também você vê que também vai no mesmo ritmo. Né? Então, a gente começa a questionar. Tem uma contradição grande. O sistema precisa de recursos humanos qualificados, não é? Tem um país com um pool de, vamos dizer, de pessoas de uma diversidade grande que não está sendo contemplada, tá certo? E isso, na questão de tecnologia, a gente está procurando entender por que isso não acontece. Não é? Então, na pesquisa, a gente começou, é uma pesquisa que tem uma parte qualitativa, tem uma parte também quantitativa, mas a parte qualitativa foi a mais abrangente, fizemos quase 50 entrevistas com atores de ecossistemas na cidade de São Paulo e Campinas, que foi a proposta para a FAPESP, e a gente começou a entender algumas coisas. Né? Por exemplo, a diversidade de gênero é uma diversidade que ela tem sido vamos dizer, a vertente ou o pilar mais bem trabalhado da diversidade. Mas, mesmo assim, na velocidade que vai para poder chegar a uma igualdade de gênero, o pessoal calcula, talvez vai levar 100 anos para isso ocorrer. Né? Então, e olha que é onde a gente está mais avançado. Né? Então, o que está ocorrendo? Tem questões, por exemplo, diversidade de gênero, questões estruturais, como, por exemplo, as garotas, né, quando estão, desde a época da escola, ensino médio, por aí, elas não vão para as áreas de ciência e tecnologia, né, o inglês que chama STEM, né, Science, Technology, Engineering and Math, né, e elas não vão, porque
a gente vê dito que aquilo é uma área masculina, que tem que saber muito matemática, tem muitos mitos, né? E hoje a gente já vê que tem várias iniciativas. Eu queria destacar até um trabalho assim notável da professora Maria da Graça Pimentel, que é aposentada da USP, está continuamente formando turmas e treinando garotas, geralmente de condição social mais desfavorável. Ela já vem nesse trabalho há anos, um trabalho formiguinha, né? E preparando essas meninas para o mercado de trabalho em tecnologia, né? Um trabalho notável, né? E tem outras iniciativas de organizações para quebrar esse mito de que mulher não vai para a área de tecnologia, né? De inovação. Aí você vai para a questão da diversidade racial, né? 54%, como a gente tinha falado, da população brasileira são de pretos e pardos. Né? Por que eles não estão lá? E aí o Brasil tem uma questão também estrutural muito forte de um racismo estrutural. O Brasil foi o último país do Ocidente que aboliu a escravidão, tá certo? E isso hoje ainda está na estrutura da sociedade, tá certo? Onde a população, né, de pessoas pretas e pardas não teve nenhum tipo de compensação, nem nenhum tipo de mecanismo para eles se inserirem na sociedade após a abolição da escravidão. Né? Então, isso persiste até hoje. Foram criadas ações afirmativas, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Para tentar remediar um pouco, porque essa população, de certa forma, ela também tem uma exclusão social, ela está no segmento socioeconômico desprivilegiado dentro da sociedade. Né? Então, a gente vê essa dificuldade. Quando você vai, e é etária? Por que não tem pessoas também mais maduras lá vamos dizer, nas empresas? A etária tem um preconceito também, que a gente chama de etarismo, ageísmo, idadismo, tem várias nomenclaturas, né? Onde se diz que o Brasil é um país jovem. Né? Eu, até quando era bem mais novo, eu ouvia Não Confio em Ninguém com mais de 30 anos. A música foi lá do Marcos Valle, né? Foi gravado por várias cantores. Né? Passou de 30, já não se confiava mais nessa pessoa. Hoje já se levantou um pouco mais, é 40, né? Quando você entra no ENTA, 40, 50, né? Por aí vai. Essa já vamos dizer, já passa a ser ultrapassado, principalmente em tecnologia. A tecnologia tem evoluído muito rapidamente, né? E essas pessoas, né, 40, 50 a mais, vêm de um mundo analógico e hoje num mundo totalmente digital. Mas não quer dizer que elas não tenham aprendido, né? Mas existe esse preconceito. Então, cada tipo de diversidade, né, tem vamos dizer, uma estrutura desfavorável para poder inserir esses grupos minorizados. Né? Então, esse é uma grande dificuldade que a gente tem. E a gente pode comentar o que é que está sendo feito nesses ambientes de tecnologia, né? Para, de certa forma, conseguir efetivamente desenvolver essas ações para endereçar essa questão, porque é crucial. Não é simplesmente, como você colocou, uma questão de justiça social, uma questão de a gente ter um país mais, vamos dizer, colaborativo, mais unido, mas é uma questão também econômica. Existem números, né, projeções dizendo que se a gente tivesse, por exemplo, igualdade de gênero plena, isso poderia ter um impacto em 30% do PIB brasileiro. Então, por aí, ou seja, é uma questão também que mexe com o desenvolvimento econômico do país, né? Se ela não for endereçada. Não? Muito bacana, professor, suas palavras iniciais. Eu queria só frisar, o senhor falou em iniciativas para dirimir o impacto da desigualdade de gênero, né? A gente tem na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Joinville, um projeto premiado, que é o Meninas na Tecnologia, capitaneado aí, o projeto capitaneado pela professora Tatiana Garcia, pelo professor Carlos Sakelli. Eles levam
tecnologia para as escolas públicas, conclamando as meninas para entrar na universidade, para desbravar esses conhecimentos, para que a gente possa, sim, ter mais mulheres na tecnologia. É um projeto premiado aqui em Joinville, né? Foi premiado recentemente aqui pela Rede Globo. É bem bacana, o senhor citou em iniciativas, eu lembrei dessa em específico, porque é uma coisa que está muito próxima de mim. Professor, seguindo aqui com o nosso roteiro, os ecossistemas de inovação, eles alardeiam, o senhor já deu uma pontuada aí na sua fala inicial, eles alardeiam diversidade em seu seio, mas os números dizem o contrário, né? Por que nesses ambientes muito se fala, pouco se pratica sobre inclusão e diversidade? Por que o padrão continua sendo ainda o homem branco, heteronormativo, jovem e com dinheiro no bolso? Boa pergunta, Saulo. Veja só, primeiro tem essas questões estruturais que a gente discutiu, né? Ou seja, mexer com diversidade, você tem que trabalhar com políticas públicas, você tem que fazer discussões na sociedade, tá certo? Para que questões como racismo estrutural, né? Questões como, por exemplo, pagamentos iguais, igualdade de pagamentos para a mesma função de homens e mulheres, tá certo? Então, são coisas que têm que ser discutidas a nível de país, né? A nível de, vamos dizer, sociedade brasileira. Né? E isso é uma discussão que você vê. O Brasil é um país que está polarizado, tem, vamos dizer, bastante dificuldade de fazer uma discussão assim desapaixonada, uma discussão assim de uma forma mais desarmada de espírito em relação a isso. Não é? Então, isso é um problema sério você fazer nesse ambiente. Mas, mesmo assim, existem também questões que estão relacionadas a esses ecossistemas. Primeiro, quando a gente fala de um ecossistema, não é? E aí o Brasil, assim, em termos de ecossistemas, ele, assim, a própria palavra ecossistema, ela não tem sido bem, vamos dizer, de certa forma, desenvolvida aqui, porque um ecossistema, quando você olha, ele é uma interconexão de partes interdependentes, né, complexa, certo? E essa interconexão, ela demanda colaboração, ela demanda cocriação de oportunidades e toda uma orquestração em termos de recursos. E a gente percebe que nos ambientes de inovação, pode-se dizer que é questão de ambientes relativamente novos, né? Você vê, por exemplo, vou dar uma experiência por digital em Recife, que é um dos mais antigos, o de Campinas é mais antigo do que o de Recife. Recife tem 22 anos, né? O por digital, que você olhar, é um período curto, tá certo? Mas isso explica em parte, mas não explica tudo. Né? Então, essa falta de colaboração, isso leva a ações muito assim, que a gente diz, de certa forma, isoladas. Começa todo mundo a tentar solucionar o problema do seu jeito e sem uma, vamos dizer, uma certa organização de recursos e até um alinhamento de iniciativa. Né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, nos ecossistemas você tem atores e atores. Por exemplo, empresas de grande porte, seja empresas globais, seja empresas nacionais de grande porte. Você tem as startups, que são empresas novas que elas tendem a crescer e se tornar também uma grande empresa, né? E você tem as organizações de suporte, quais sejam incubadoras, aceleradoras, fundos de investimento, porque a questão da inovação, empreendedorismo, né, através de startups, ele demanda desse capital de risco, né, para poder tracionar e para poder escalar, né, e chegar, vamos dizer, a ser uma empresa consolidada.
Então, essas coisas são feitas de maneira, muitas vezes, de forma isolada. O que é que as grandes empresas estão fazendo? Né? As grandes empresas vão partir daquelas globais. Né? Você vê uma Microsoft, você vê outras grandes, Accenture, né? Grandes empresas de tecnologia que estão instaladas no país, elas já trazem essa agenda de diversidade e inclusão de lá para cá. Você vê, a Microsoft tem uma presidente mulher, a Tânia Cosentino, né? Uma grande profissional, é mulher e é 50 mais. Né? Está brilhando, fazendo um excelente trabalho, né, à frente da Microsoft, mas é uma empresa global de grande porte, mas que já tem essa agenda que é trazida de fora, porque eles já entenderam que essa questão de diversidade, isso impacta os resultados das empresas. Então, essas grandes empresas, elas já procuram fazer esse trabalho. E aí as empresas de tecnologia, elas, por incrível que pareça, ficam um pouco atrás das empresas de bens de consumo. Por quê? Porque as empresas de bens de consumo, você pega uma Coca-Cola, você pega uma Ambev, que é nacional aí, é a multinacional brasileira, né? Você vê essas empresas, eles já miram o público deles, já vê essa diversidade no público, então ele quer essa diversidade internamente para refletir, inclusive na comunicação deles, não tem nenhum desalinhamento na oferta de produtos para aquele público. Então a diversidade ele já é uma questão de sobrevivência para essas empresas de bens de consumo. Tecnologia ainda não está tanto nesse pique, porque geralmente as empresas vendem serviço, não prestam serviço para outras empresas. Né? Tecnologia é muito na cadeia, como fosse um elo de suporte às empresas que estão lá na ponta, né? Vendendo. Então, o que ocorre? As empresas de tecnologia, as grandes, elas têm essa agenda que é uma agenda ESG, muito desenvolvida na parte de gênero, mas nem tanto nos demais pilares, né? Porque essa questão de gênero já vem sendo trabalhada há mais tempo, a questão étnico-racial, a questão etária, é uma questão mais recente. Essas grandes empresas, principalmente as empresas que estão no mercado financeiro, você bateu 60 anos, já tem uma caixinha que chega lá para você botar as coisas e cair fora, tá entendendo? Já é a chamada aposentadoria compulsória, é um cara que onde está muitas vezes no auge da carreira dele, ele muitas vezes ele é compelido, né, a se aposentar. Então tem essa questão estrutural, mas as empresas estão tentando resolver com algum tipo de iniciativas, como por exemplo recrutamento e seleção, ou seja, vamos trazer pessoas desses grupos minorizados para dentro da organização. Como é que se faz isso? Aí eles estão utilizando as chamadas ações afirmativas, programas para mulheres ou programas de pessoas pretas e pardas, fazendo às vezes que a gente chama interseccionais, ou seja, mulheres negras. Né? Você está atendendo dois pilares ao mesmo tempo da diversidade. Então, tem programa voltado para mulheres negras, ou para mulheres acima de 50 anos, né? Ou para pessoas negras PCDs, tá certo? Então, está se fazendo esse movimento, e isso é feito porque é difícil você trabalhar com diversidade em várias frentes ao mesmo tempo, porque não apenas isso demanda muito recurso e conhecimento, como também isso demanda que você tenha estratégias diferentes, né, para atacar isso aí. Não adianta você, por exemplo, trazer pessoas, por exemplo, da periferia, que é mais jovens negros, e não dar condições. Não adianta simplesmente só atrair, de retê-los, né? Porque eles chegam na organização, tá certo? Muitas vezes não se veem representados, né, ali dentro, não tem muita, vamos dizer, de certa forma, acolhimento, né, e eles muitas vezes o que é que fazem? Ou ficam ali sem crescer, ou pouco tempo depois eles migram para outra organização, que não se sente bem. Então, uma das coisas que a gente levantou na pesquisa é que não adianta fazer nenhum desses trabalhos
sem antes você trabalhar internamente a questão dos vieses e dos privilégios, né, e dos preconceitos, né, os chamados vieses inconscientes. Por que, é que isso é tão importante? Por exemplo, o viés de afinidade. Né? Se você tem numa organização a maioria de homens brancos, né, classe média, como você diz, dinheiro no bolso, né, jovens, está entendendo? Muitas vezes, quando você vê aqui em São Paulo, vem das escolas tradicionais, né, vem da FGV, do INSPER, né, vem da USP. Né? Então, essas pessoas, elas têm afinidade com pessoas que são similares a ela, né? Que estão no rol de amizade, no rol de convívio e vão chamar essas pessoas para contratação ou mesmo para ocupar uma posição de liderança. Às vezes de forma inconsciente. De forma inconsciente. Né? Então, esses vieses têm que ser trabalhados dentro da organização que vai lançar o programa, mas também das pessoas que vêm. Por exemplo, pessoas 50 mais, né, como o meu caso, né, a gente tem o quê? A gente tem um viés de confirmação, a gente tem uma trajetória de vida e muitas vezes a gente já é o que a gente diz cabeça feita, a gente já viu aquele filme e já acha, e a gente não pode partir do pressuposto que vai ser uma repetição, as coisas mudam, né? Então, você tem que trabalhar com esses viés de uma forma muito clara antes de você fazer um programa de vagas afirmativas, né, para contemplar diversidade e inclusão, antes de você fazer uma preparação de talentos, por exemplo, pessoas negras para poder colocar, por exemplo, em posições de liderança. Aí tem coisas, Saulo, que a gente levantou, como, por exemplo, inglês, né? O língua estrangeira, né? Que é um requisito que muitas vezes o estudante, né, uma pessoa, um estudante negro, né, que vem, vamos dizer, de uma escola pública, ele consegue vencer as barreiras da tecnologia e está lá, mas o inglês ele não teve, né? Que geralmente a questão de língua estrangeira está restrito a, vamos dizer, um ensino privado que você tem que pagar, né? E o que é que se faz? Tem várias maneiras. Primeiro, requisitos de recrutamento e seleção. Muitas vezes pede inglês fluente e o cara não tem, ele é barrado ali na entrada. E esses requisitos, muitas vezes, são, de certa forma, irreais, porque, às vezes, o inglês é para ler um manual de instruções, tá certo? E não necessariamente para você falar fluentemente numa equipe. Quando isso ocorre, aí o talento está lá, ele já foi recrutado, você tem que investir nele. Aí o que as empresas estão fazendo, muitas vezes, olha, bota inglês para ele aí, tá entendendo? E dá um ano sem forçar, sem cobrar esse inglês dele, mas dá um ano para ele chegar no nível que a gente quer, até porque a gente vai colocar ele em situações de trabalhar com times globais, né? É o que está ocorrendo. Então, as empresas estão fazendo essas ações, né? Mas o que a gente vê também, levantou muito da questão da diversidade, é que você está lidando com pessoas. Né? Então, tem que ter, é como você criar um bebê. Você tem que ter muito cuidado, ou seja, porque se você simplesmente deixar o bebê, não, tá bom, já botei a comida ali e tudo, ele tem. Não, o bebê pode simplesmente definhar e morrer. Né? Então você tem que estar sempre, de certa forma, cuidando, acolhendo, porque vamos dizer, esse gap, né, em termos de oportunidades que mulheres, pessoas negros e pardos, o PCDs, eles não têm a mesma oportunidade. Então você tem que cuidá-los, né? Cuidá-los para que eles, inclusive, sejam bem acolhidos, para que eles se sintam representados. Né? E tem muito o que a gente levantou, o role model, você vê uma mulher vê uma outra lá vamos dizer, um papel de liderança, ou ver um negro lá como diretor da empresa, então ele, poxa vida, ele está lá, eu posso estar também.
Se ele não vê ninguém, quer dizer, eu só sonho aquilo que eu consigo enxergar, né? Que eu consigo visualizar. Se não tem ninguém, você. Não, ali não é para mim. Né? Então a gente vê muitas essas ações agora. Qual o problema? Não há uma articulação clara. A gente ainda está muito em cima do modelo dos ecossistemas tipo Vale do Silício, que é um modelo americano rico, onde tem muito capital de risco disponível para investir nessas empresas, está entendendo? E isso a gente não tem esse tipo de situação, né? A gente tem que lidar com crescer com a escassez, né? E a gente traz esse modelo para cá, tentando desenvolver unicórnios, né? E o que a gente está vendo, Saulo, agora, esses unicórnios brasileiros, né? Que é um pouco mais de uma dezena, né? Eles estão demitindo aí direto, tá entendendo? Ondas de demissão no mercado da tecnologia completa. Ou seja, aí se pergunta, cadê a responsabilidade corporativa dessas empresas novas, né? Porque as empresas mais estabelecidas, eles têm um papel, eles têm uma agenda SG lá bem estabelecida, eles têm um cuidado com essa questão de crescer, mas não é crescer a qualquer custo. Porque quando você cresce a qualquer custo, chega num ponto, quando você os teus retornos diminuem, você vai ter que cortar. E aí corta pessoas, está entendendo? Você destrói credibilidade desses programas, dessas ações. Muito bacana, professor. Uma verdadeira aula, né, que o senhor está dando aqui para a gente. Ô, professor, vamos falar. O senhor falou aí, pontuou política pública. Minha próxima pergunta é sobre justamente esse tema, né? Política pública. Para se alargar a diversidade nos ecossistemas de empreendedorismo e inovação, é importante reconhecer o papel dessas políticas públicas voltadas para esse fim. A gente tem visto aí exemplos exitosos no Canadá, Nova York, mas pouco a gente vê essa promoção de diversidade no Brasil. O senhor falou, empreendedorismo de escassez, né? A gente é acostumado na escassez. O que é que está faltando para o nosso país deslanchar nesse sentido? Em termos de políticas públicas, boa pergunta, né? Porque políticas públicas, Saulo, elas demandam você olhar resultados de longo prazo. Né? Então a gente tem assim uma visão política, aí isso é muito do modelo ocidental, né? Só que a gente tem isso agravado, por quê? Porque as eleições, né, elas acontecem e os grupos, né, que chegam ao poder, eles tendem a simplesmente fazer valer as suas, vamos dizer, as suas promessas, né? E isso muitas vezes significa que cria descontinuidade em ações que foram, vamos dizer, criadas anteriormente. Né? A gente vê isso muito no Brasil, a questão ambiental, está percebendo isso em relação à questão social também, né? E isso gera um problema, essa descontinuidade, né? Porque é uma coisa interessante, quando você quer garantir diversidade e inclusão através de leis, né? Uma lei é a coisa que demora quantos anos para ela sair? Então, quando ela torna-se uma realidade, ela já está atrasada para a sociedade, né, em termos de demanda, né, quando torna-se uma lei. Mesmo assim, ainda está se buscando, através de leis, por exemplo, igualdade, as empresas serem obrigadas a ter igualdade de pagamentos entre homens e mulheres para a mesma função. Isso está lá no Congresso sendo discutido. Então, em termos de políticas públicas, né, tem isso, mas tem as políticas afirmativas, né, que, por incrível que pareça, muitas vezes são contestadas até pelos grupos minorizados. Né? Eu, até de certa forma, fiquei bastante surpreso. Várias mulheres que eu entrevistei que eram contrárias a políticas afirmativas de gênero para ter mais mulheres nas organizações, né? Algum, inclusive, disse: olha, eu tenho um filho homem e eu não gostaria que ele fosse discriminado no mercado de trabalho por ser homem. Eu digo, como? Mas ou seja, por que isso? Porque as pessoas muitas vezes precisam desse letramento, por isso que eu digo a questão dos vieses, né? As pessoas precisam entender que tem privilégio. Eu sou um privilegiado,
Tá entendendo? Eu reconheço esse meu papel. Eu tenho que entender que muitas vezes você tem que, de certa forma, compartilhar, né, esse ambiente, esse privilégio que você tem com quem não tem. Né? Isso, se você quer estar num ambiente de mais colaborativo, num ambiente de maior poder de cocriação, de colaboração entre as pessoas. Então, em termos de política pública, a gente vê essas questões estruturais. O gap é tão grande, Sal, tão grande que a gente até hoje tem quilombos estabelecidos no Brasil, pessoas inclusive nesses quilombos que assim muitas vezes não tem, fala dos indígenas, a gente vê essa questão dos Yanomamis, né, agora, pessoas que eles não têm, muitos morreram sem assistência básica, né, ali no, então o gap é muito grande, porque foi criado ao longo de algumas centenas de anos. E para fechar esse gap, é muita energia, é preciso muita coragem, muita disposição. Como a gente está numa sociedade, de certa forma, de conflitos, as pessoas não querem discutir, ninguém quer abrir mão de privilégios, tá certo? Então, é muito difícil, em termos de uma política pública, não só ela ser criada, mas ela vai pegar para valer. Né? E a gente vê, por exemplo, essa questão afirmativa, de vagas afirmativas, é uma questão de você dar igualdade de oportunidades, é o que a gente chama da equidade, não necessariamente você tratar todo mundo igual. Isso já seria muito bom, mas tendo em vista que esses grupos eles têm um gap, eles têm um déficit vamos dizer, de formação, de posição na escala socioeconômica do país, eles estão numa posição mais desfavorável. Eles precisam, para ter condições de competir, de um maior investimento. Isso e a sociedade brasileira tem que discutir isso abertamente. Senão, você não consegue. Países como os Estados Unidos resolveram, em parte, isso trabalhando o ensino básico. Você vê uma escola pública americana, minhas filhas, inclusive, tiveram a oportunidade de estudar lá, você vê desde a pessoa mais rica da cidade àquela pessoa que até o lanche é subsidiado, que não tem nem condição de estar ali. Os livros, tudo é dentro da mesma escola, certo? Você não precisa, vamos dizer, de dinheiro para ter o ensino básico. Os Estados Unidos garantiu até o ensino médio e está com planejamento de garantir, inclusive, o ensino superior universal. Aqui, essas coisas ainda estão sendo... Muita gente ainda gritando contra as cotas, muita gente ainda, vamos dizer... contra essa questão, dizendo que o Brasil não tem racismo, que o Brasil não tem feminicídio, que o Brasil não tem, vamos dizer, etarismo. Né? E são coisas que, infelizmente, a gente vê isso no discurso, na narrativa, sendo criadas narrativas para dar suporte a essas coisas que a gente sabe que não se sustentam. Né? Pois é, professor, um país realmente cheio de contradições, né? E quando a gente fala de diversidade e de inclusão em ambientes de startups, a gente está falando de inovação ou de ativismo, professor? Novamente, uma boa pergunta que, de certa forma, é difícil você separar. O ativismo é importante, ele sempre vai estar lá como vamos dizer, a defesa de uma causa, mas quando a gente vai para o ambiente de inovação, eu vejo isso de uma forma mais pragmática. Eu vejo aquilo que eu falei, há um déficit de recursos humanos e se você tentar suprir esse déficit com a mesma fonte de recursos vindo das escolas tradicionais, pessoal de classe média que está vindo aí, geralmente pessoas brancas, está entendendo? Homens, pessoas jovens, você não vai conseguir fechar esse gap, não tem como. Então, de uma forma, o ativismo ele pode continuar, ele tem a importância dele, mas a gente vê a questão da inovação mesmo. Por quê? Porque esses times mais diversos,
que é que ocorre? Você vê perspectiva, você vê uma startup com pessoas diferentes. Imagina, Saulo, uma startup desenvolvendo produtos para mulheres só composta de homens, né? Ou assim uma startup desenvolvendo produtos para a população de pretos e pardos, com pessoas brancas, que até questões simples como sentir o racismo na pele, são coisas que, por exemplo, eu não tenho esse lugar de fala das mulheres, nem de uma pessoa negra, mas a gente procura um letramento, a gente procura se instruir, porque sabe que nós temos privilégios que eles não tiveram, tá certo? Então, já eu sofro etarismo, né? Já eu sofro, por exemplo, vamos dizer, uma barreira regional, né? Nordeste versus Sudeste, você deve ter também presenciado isso quando foi para Santa Catarina, né? Então, é isso. Tem o ativismo, mas tem essa necessidade de você ter times diversos que estejam alinhados com o mercado para o qual você vai criar, vai inovar, tá certo? E essas pessoas, não é só o mercado, essas pessoas trazem experiências de vida diversas que podem, vamos dizer, contribuir de forma complementar. Então você tem uma experiência mais rica. Então eu vejo de uma forma mais pragmática, né? Não exclui o ativismo, que ele tem a importância dele, mas eu vejo de uma forma muito pragmática, se a gente quer ir por essa linha de desenvolver inovação e empreendedorismo como uma opção para o desenvolvimento econômico do país, né? Joia, muito bacana, professor. E o investidor, professor, o dono do capital, ele de fato está interessado numa mudança paradigmática do mundo, ou o que importa é somente o retorno sobre o investimento, e assim ele surfa em discursos mais progressistas a fim de simular a defesa de uma causa, né? Aí o que a gente chama de marketing social. Boa pergunta, mas mais uma vez, assim, você está trazendo pontos bem interessantes. O investidor, em geral, ou a maior parte dele, ainda está seguindo aquele modelo americano, ou seja, eu vou investir mais naqueles negócios, né, que tem um maior retorno, mas também tem um maior risco, né? Então, o investidor, ele na verdade, quanto maior for o retorno, né, o investidor tradicional, ele vê isso como, vamos dizer, possível. Só que hoje já tem grupos, a gente chama fundos de investimento com teses mais voltadas para o social, pessoas que já ganharam dinheiro, fizeram uma boa poupança na vida e estão ali, olha, agora eu quero, principalmente pessoas maduras, né, eu quero, de certa forma, deixar um legado, eu quero ajudar vamos dizer, a ter uma sociedade melhor, né, chances que eu tive e outras pessoas não têm, então já aparece esses fundos de investimento voltados para, vamos dizer, startups fundadas por mulheres ou cofundadas, tendo pelo menos uma mulher como fundadora, voltadas para pessoas negras, está entendendo? Voltadas para até mesmo para pessoas com deficiência, ainda tem muita barreira para investimento de pessoas maduras, né? Mas esse investidor ele está mudando, mas você tem que ver que a mudança não é apenas no lado do investidor, é também no cara que lança startup. Por que, Saulo? Porque esse modelo levou muito jovem a, na verdade, montar uma startup para vender, para ganhar dinheiro, ou seja, fazer o exit, né? Vendeu e depois ele abre outra startup, chega lá em cima, quando chega no ápice, vende. E isso é um modelo que, de certa forma, não constrói, ele só estimula essa questão de alto investimento, alto retorno, porque o investidor ele pega 10 investimentos, assim, geralmente ele tem uma ideia que 5, 6 ele vai perder dinheiro.
3 ou 4 ele vai ganhar e um ele vai arrebentar. Essa mais ou menos é a lógica do mercado de investimento em startup, mercado tradicional, esse em cima de alto retorno, alto risco, né? Então ele vai querer, nessas que dão certo, tirar todo o retorno dele. Do outro lado, tem aquele cara que vai vender, tá entendendo? Sem uma preocupação com o que ocorre é o seguinte: essas empresas, quando compram uma startup, né, o investidor bota dinheiro, que torna-se depois proprietário daquilo ali. Muitas empresas fazem isso em programas de inovação aberta. Eles, o que é que fazem? Eles muitas vezes querem o produto, a solução, não necessariamente as pessoas que têm uma trajetória que levaram àquela solução. Eles têm até o próprio time, então compram a solução e demite o pessoal que ele... eu já tenho gente demais na área de TI, já tenho gente demais na área de operação, na área de segurança. Então, sair cortando, quer dizer, o investidor, ele tanto é parte do problema hoje, como ele é parte da solução, né? E já existem esses, como eu falei, esses fundos de investimento, mas ainda é muito tímido, como você falou no começo. As startups fundadas só por mulheres, 4,7% da startup brasileira, ela recebe 0,02%. Né? Quando você pega uma mulher na fundação, isso vai para 10%, pelo menos uma mulher. E isso sai de 0,02% para o 0,5% que você falou. É muito pouco, ou seja, não é proporcional. Né? E aí tem muito aquela questão, coisas como, por exemplo, falta uma pegada social, nessa busca por negócios mais agressivos, e a gente vê perguntas, por exemplo, a mulheres que têm startups jovens, e é perguntar dela: tudo bem, você quando engravidar, como é que vai ficar a startup? Isso é uma coisa que ela que tem que ver, junto com o suporte que ela tem, até ampliado, né? Como ela vai lidar com aquilo ali. Mas, de antemão, o investidor já quer saber, e muitas vezes aquilo pode ser um ponto altamente negativo, ele colocar dinheiro lá naquela startup, porque é comandada por mulheres jovens na faixa de 30 anos. Essas mulheres, quando começarem a criar família, tá entendendo? Como é que vai ficar o negócio que eu coloquei o dinheiro lá? Então, isso precisa de uma mudança de mentalidade que está ocorrendo aos poucos, né? A passos muito morosos, professor, eu diria, e chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conversamos com o professor Marcos Primo, professor da Universidade Federal de Pernambuco, PhD em Gestão da Cadeia de Suprimentos. Professor, mais uma vez, um grande prazer ter o senhor aqui de volta no nosso podcast. Para a gente finalizar, professor, e agradecendo mais uma vez ao senhor, como é que anda a sua pesquisa aí na FGV, né? E o que é que ela traz de relevante para esse mundo da inovação, da diversidade e da inclusão, professor? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Saulo. Para concluir, como eu te falei, a pesquisa da gente é uma coisa que, para mim, é uma mudança de área, uma área nova, né? Mas já traz alguns resultados preliminares que são importantes. Primeiro, o ecossistema, ele precisa se organizar, precisa ter uma atitude de colaboração, de cocriação, de coparticipação, e pensar de uma forma mais planejada, ao invés de formas pontuais, como está todo mundo fazendo por aí. 2, fazer essa discussão também a nível de sociedade, trazer essas discussões que estão aí na pauta, que não é só uma questão de ativismo, estão na pauta de discussão, inclusive no Congresso brasileiro. Trazer essas coisas para dentro do ecossistema, dentro das empresas, das startups, tá certo? Para fazer essa discussão de uma forma mais ampla, né? E, assim, a gente vê que está havendo avanço, a diversidade de gênero, ela tem avançado muito, mas mesmo assim vai levar ainda muito tempo para a gente pensar numa igualdade, enquanto as demais nem tanto, né? Por exemplo, a diversidade étnico-racial no Brasil, a inclusão de pessoas
pretas e pardas nesses ambientes é urgente, tá certo? É urgente. Agora, para isso é preciso que haja não só um investimento, mas que haja também um pouco mais de paciência no processo. Por quê? Vai demorar mais no recrutamento e seleção para você achar. Pô, teve uma pessoa do governo, não vou citar o nome, ele disse que não consegue achar pessoas negras, né, para compor a sua equipe. Né? Ela falou alguma coisa nesse sentido. Pô, e tem aí, a gente vê o que. Mas, de certa forma, tem algum sentido no que ela falou, porque elas foram barradas no caminho, elas não estão ali na proximidade do poder para poder. Então você precisa quebrar essas barreiras. Então a gente vê que tecnologia tá vamos dizer, tem um hype, né? Tem um discurso muito legal, favorável, até porque a tecnologia é uma coisa nova, mas a gente vê que ela está trazendo modelos importados de fora de inovação, de empreendedorismo, e por incrível que pareça, esses modelos são trazidos, mas o que está acontecendo muitas vezes de bom são iniciativas que são trazidas por essas empresas globais que vêm para cá, né, e aqui elas têm subsidiárias, têm escritórios e trazem essa agenda ESG, o S, né, do ESG muito forte para ser implementada aqui, e aí consegue afetar quase que como por tabela, né? Não só os seus fornecedores, porque os fornecedores que vão trabalhar mas também o próprio mercado, que vê, a Microsoft está fazendo isso. Então, o que a gente chama o mimetismo, né? do institucionalismo, na visão do institucionalismo, o mimetismo, a empresa procura imitar aquelas que são bem-sucedidas, né? Então a gente vê que tem várias coisas que a gente... Agora, falta muito a trabalhar, muito em cima, principalmente dessa questão dos vieses que estão embutidos, que está inclusive dentro dos grupos minorizados, né? Mulheres contrárias à política afirmativa, você vê inclusive pessoas maduras dizendo que não contratam um cara de 50 anos porque o cara não vai conseguir, ele está lá. Então a gente tem que trabalhar essa coisa. Isso precisa o quê? De letramento, precisa de discussão aberta, de formação, tá entendendo? Para poder chegar nesse ponto. E a gente está vendo que, apesar de ser um ambiente altamente, entre aspas, inovador, né, ele está sendo bastante conservador a nível de ações, né? Muitas vezes essas ações elas estão vindo de fora para dentro. Não estou dizendo que não tem ações pontuais muito legais em todos os ecossistemas, mas isso não está articulado. Entendeu, Salvo? Quando não está articulado, ele tende a gerar resultados e ali aqueles resultados não são... E hoje a gente está no mundo global. Por quê? Hoje um grupo de fora contrata um jovem desse talento, jovem negro que tem grande talento em tecnologia, com um grupo lá da Europa que está vindo contrata ele para trabalhar remotamente daqui. Então, os ecossistemas têm que entender que a competição hoje não é só aqui dentro, não. Você está competindo, inclusive, em termos de recursos, com essas grandes empresas que estão contratando de forma remota. A tecnologia permite, é bastante adequado esse tipo de trabalho, e essas pessoas estão sendo valorizadas, porque lá o cara não quer saber se você é preto, branco, se torce pelo Santa Cruz, ou você é esporte, eu sei dizer. Ele não quer saber disso, ele quer saber se você entrega aquele resultado, tá certo? Então, e se você tem capacidade de colaborar em um time. Então, quando ele vê isso, o resto é de menor, vamos dizer, valor para essas empresas que têm essa mentalidade mais aberta para diversidade e inclusão. Um final apoteótico. Obrigado, viu, professor Marcos Primo, diretamente de São Paulo, da FGV. Palavras abalizadíssimas, mais uma vez. Valeu demais, professor. Valeu, obrigado, Saulo, e sucesso mais uma vez no Papo no Auge, né? Que cresça sempre. Um abraço aí para todos que nos acompanharam.
Valeu demais, prof. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!